Bom dia. Nós vamos resolver a questão. Uma barra de aço com módulo de elasticidade 200 GPa está sujeita ao carregamento mostrado. Se a área da seção transversal da barra é de 60 mm², determine o deslocamento de A em relação a D. Despreze o tamanho dos acoplamentos B, C e D. Bom, então a situação está mostrada aqui na figura. Nós temos uma barra de aço que está sujeita a esse carregamento. É um sistema de 5 forças. E essas forças, elas, quando atuam na barra, vão fazer com que a barra se deforme. E a gente, olhando aqui para essas forças, pode verificar já que ela vai se deformar para baixo. Ou seja, esse ponto A vai ter um deslocamento que vai ser vertical para baixo. E nós vamos considerar, então, que a barra está fixa aqui no ponto D, e o deslocamento do ponto A nós vamos poder calcular usando o procedimento de carga axial, de deslocamento devido à carga axial. Nesse caso, nós temos aqui 3 regiões de aplicação de força. Uma força aplicada nesse ponto A da estrutura e uma outra força aplicada no ponto B, 2 forças, e mais 2 forças aplicadas no ponto C. Em cada ponto de aplicação dessas forças, a gente tem um trecho da estrutura para a gente considerar a carga axial. Então, a gente pode pensar nas equações para resolver esse problema, levando isso em consideração. Então, vamos escrever aqui as equações que a gente pode usar para abordar essa situação. Então, vamos usar as equações de deslocamento devido à carga axial. Então, deslocamento do ponto A em relação ao ponto D, a gente pode escrever como uma soma dos deslocamentos que acontecem em cada trecho da estrutura. Então, por exemplo, primeiramente nós podemos calcular o deslocamento no trecho AB. Então, a gente pode escrever aqui deslocamento do trecho de A em relação a B. Depois a gente soma com o deslocamento do ponto B em relação ao ponto C e do deslocamento do ponto C em relação ao ponto D. Então, somando esses 3 deslocamentos, nós temos o deslocamento do ponto A. Lembrando que a gente tem 3 trechos aqui, porque nós temos 3 pontos de aplicação de força. Cada vez que a gente tem um ponto de aplicação de força, quando a gente for fazer o diagrama de corpo livre daqui a pouquinho, a gente vai ver que acontece uma descontinuidade das forças que atuam na seção transversal dessa barra. Então, vamos escrever aqui essas equações. Deslocamento do ponto A em relação ao ponto B, a gente pode calcular através da equação. Força, que está atuando no segmento AB, vezes o comprimento do segmento AB, dividido pela área da seção transversal do segmento AB, dividido pelo módulo de elasticidade. Essa área, a gente verifica que ela é, de acordo com o enunciado do problema, constante para toda a barra. Então, a gente pode até mesmo considerar um só valor de área em todas as equações, apesar da gente saber que a gente deve usar aqui nos trechos a área daquele trecho específico. Mas como a área é a mesma em cada um dos trechos, vamos usar apenas um valor de área aqui nas equações. Então a gente vai somar com a força que age agora no trecho BC, vezes o comprimento do trecho BC, dividido pela área da barra, dividido pelo módulo de elasticidade da barra. E, finalmente, o deslocamento do ponto C em relação ao ponto D, a gente calcula através da multiplicação da força que age no segmento CD, comprimento do segmento CD, a área nesse segmento e o módulo de elasticidade. Então, vamos analisar o que a gente tem e o que a gente não tem dessas equações para traçar uma estratégia de solução. Então, primeiramente, nós temos o valor da área. Ela é 60 mm². Então, vamos marcar aqui que nós temos esse valor de área.
O valor do módulo de elasticidade também é fornecido no problema. Então, a gente tem também o valor do E. Os comprimentos do trecho AB, do trecho BC e do trecho CD, nós também temos. Eles estão descritos aqui na figura. Então, nós temos essas informações. As únicas informações, então, que estão faltando são as forças em cada um dos trechos. Força AB, força BC e a força CD. Uma vez que nós tenhamos calculado esses três valores de força, a gente pode, então, resolver o problema. Então, nós definimos aqui uma estratégia básica de solução. O que nos falta é o valor das forças. E para calcular essas forças, a gente deve fazer um diagrama de corpo livre de cada seção desse conjunto, formado pela barra e pelo sistema de forças. Então, primeiramente, vamos analisar globalmente o que está acontecendo aqui através do cálculo dessa reação que acontece no ponto D. Então, para isso, a gente vai fazer um diagrama de corpo livre dessa estrutura. Pronto, então nós repetimos aqui o desenho da estrutura. E o que a gente nota? Ela tem um ponto o ponto D é o ponto de contato da barra com a estrutura fixa. Então, vai aparecer uma reação aqui nesse ponto D. E essa reação ela vai ser calculada de tal maneira que ela possa, somada com as forças externas que estão aplicadas, anular o efeito dessas forças. E aqui a gente vê que existem forças inclinadas. Aqui, as quatro forças, as duas de 2 kN e as duas de 3,3 kN estão inclinadas. Então, para analisar a estrutura de uma maneira mais clara, a gente deve fazer então a decomposição dessas forças. Então, vamos fazer isso. Vamos marcar aqui, começando por essa força de 3,3 kN. Então, quando a gente faz a decomposição dela, na direção X, a gente tem uma componente aqui, que como é adjacente ao ângulo de 60 graus, a gente pode então escrever que ela é igual a 3,30 vezes o cosseno de 60 graus. Da mesma maneira, a força do outro lado, ela também vai ter uma componente horizontal na direção X com o mesmo valor, 3,30 vezes o cosseno de 60 graus. Então, isso mostra que essas duas forças são iguais em módulo, mas com sentidos opostos. Então, na realidade, quando a gente fizer a somatória delas, elas vão se anular. Por outro lado, essa força de 3,3 kN também tem uma componente vertical. Cada uma delas terá uma componente vertical. Então, vamos desenhar aqui a componente vertical. E essa componente vertical, o valor dela vai ser 3,30 vezes o seno de 60 graus. Porque ela tem o mesmo comprimento desse lado que está oposto ao ângulo de 60 graus no triângulo retângulo que nós desenhamos no processo de decomposição das forças. Da mesma maneira, aqui na força de 3,30 kN que está à esquerda, nós também vamos ter uma componente vertical que vai ter o mesmo valor, ou seja, 3,30 vezes o seno de 60 graus. Note uma coisa interessante. Essas forças, as componentes verticais das duas forças de 3,30 kN, elas não vão se anular, como aconteceu com as componentes horizontais. Elas estão agindo no mesmo sentido, então elas vão ser somadas quando a gente fizer o equilíbrio de forças. No caso aqui das forças de 2 kN, nós não temos essa informação do ângulo no qual elas são aplicadas. Nós temos apenas a informação aqui das dimensões desse triângulo retângulo. Então, a gente vai fazer um procedimento que envolve um desenho auxiliar para a gente calcular as componentes. Pronto. E esse desenho auxiliar envolve esse triângulo retângulo que é dado do problema. Se nós chamarmos esse ângulo que está marcado aqui de θ, nós teremos esse mesmo ângulo reproduzido aqui
no desenho da força de 2 kN, a inclinação dela em relação à vertical. Vai ser o mesmo valor de θ. Então, quando a gente fizer o processo de decomposição dessa força de 2 kN, a gente vai ter o seguinte resultado. A força de 2 kN, a componente horizontal dela, vai ser igual a 2 vezes o seno desse ângulo θ. Porque esse lado aqui, que corresponde à componente horizontal da força de 2 kN, ele está oposto ao ângulo θ nesse triângulo retângulo que foi formado. Então, o valor dessa componente ela é 2 vezes o seno desse ângulo θ. E o seno desse ângulo θ nós podemos calcular a partir dessas dimensões que foram dadas. O seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ vai ser igual a 4 sobre 5. Então, essa componente aqui é 2 vezes o seno de θ. Então, 2 vezes 4 sobre 5. Da mesma maneira, nós vamos ter uma componente vertical aqui, que vai poder ser calculada de maneira semelhante. Então, o valor dessa componente é 2 vezes o cosseno desse ângulo θ, porque essa componente é adjacente ao ângulo θ. E o cosseno de θ é o cateto adjacente desse triângulo dividido pela hipotenusa, ou seja, 3 sobre 5. Então, nós temos aqui 3 sobre 5. A força de 2 kN que está aqui do outro lado, também a gente vai poder fazer o processo de decomposição dela. Então, quando a gente faz a decomposição dela na direção horizontal, verificando que esse ângulo aqui também vai ser o mesmo ângulo θ do triângulo retângulo, porque tem as mesmas dimensões aqui do outro lado, a gente vai ter também essa componente horizontal calculada através de 2 vezes 4 quintos. E a componente vertical também calculada por 2 vezes 3 sobre 5. Então, acontece, veja só, a mesma coisa em termos de quando a gente for somar essas componentes aqui no ponto B, que aconteceu no ponto C. Ou seja, as componentes horizontais dessa força de 2 kN vão se anular, porque elas estão em sentidos opostos. Já as componentes verticais vão se somar. Ora, agora vamos calcular a reação que vai acontecer aqui nesse ponto D. Já que a gente já fizemos o processo de decomposição de forças, a gente tem como calcular a reação que vai acontecer aqui. Então, vamos desenhar aqui essa força de reação. Vamos chamar essa força de FD. Ela vai estar na direção vertical. Por que a gente só colocou a componente dessa reação na direção vertical? Porque essas forças horizontais elas vão todas se anular, como a gente falou agora há pouco. Vão sobrar apenas componentes verticais. Então, a reação que vai aparecer aqui necessariamente vai ser uma reação na direção vertical. Veja que se essas componentes horizontais, a soma delas fosse diferente de zero, também apareceria a reação horizontal aqui. E, no caso, a gente não está preocupado com o momento. Mas, como a gente tem essa estrutura presa aqui através de parafusos, também, se a gente estiver interessado no momento, vai aparecer aqui um momento de reação. Nesse caso, isso não é relevante, porque a gente está querendo estudar apenas o deslocamento vertical aqui desse ponto A. Então, vamos fazer o cálculo da força FD. Para a gente fazer o cálculo da força FD, a gente vai fazer, então, o somatório das forças na direção Y. Então, somando as forças na direção Y, para o equilíbrio acontecer, a gente tem que ter o valor zero. Então, a gente vai ficar, se a gente considerar o Y positivo para cima, a gente vai ter FD positivo. Vamos ter para baixo as duas componentes de 3,3 seno de 60 graus, que tem que ser somadas. Quando a gente somar as duas, é a mesma coisa que a gente multiplicar elas por 2, então vamos fazer 2 vezes 3,30 seno de 60 graus.
e menos 2 vezes essa força de 2 vezes 3/5. Vamos colocar aqui embaixo, continuando a equação. 2 vezes 3/5, que é a somatória das duas componentes aqui no ponto B. E a gente tem mais essa força de 8 kN que está atuando aqui no ponto A para baixo. Então vamos colocar ela, menos 8, igual a 0. Então veja que o sinal negativo dessas três forças é porque elas estão no sentido negativo da direção que a gente estabeleceu para o Y. Bom, se você faz esse cálculo na sua calculadora científica, o cálculo do FD agora, você vai passar todos esses termos que estão negativos aqui para o outro lado positivos. Então a gente vai ficar com FD igual a 2 vezes 3,30 seno de 60 graus, mais 2 vezes 3 sobre 5, mais 8. E quando você faz esse cálculo na sua calculadora, você obtém o valor de aproximadamente 16,116 kN. Então esse é o valor da força de reação FD, que está aqui no apoio D. Agora que nós temos todas as forças atuando na estrutura, a gente vai poder, então, calcular as forças que agem em cada um dos eixos. Veja que deu um certo trabalho até agora, né, para a gente calcular essas forças. Mas agora, o lado bom é que nós temos condição de calcular as forças em cada um dos trechos. E para isso, o que a gente vai fazer é cortar cada um desses trechos e fazer o balanço de forças para eles. Como essa figura já está com bastante informação, a gente vai então usar uma outra figura para poder fazer esses cortes. E esse desenho está aqui embaixo. Então a gente desenhou novamente a barra, sem as forças agora, para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cortes nessa estrutura em cada um dos trechos e verificar quais são as forças que estão agindo em cada um desses trechos. Então, aqui a gente está indicando um corte no segmento CD, nesse outro desenho um corte no segmento CB e no último desenho um corte no segmento AB. Então, vamos fazer esse procedimento. Então, primeiramente, vamos considerar o segmento CD. Então, vamos fazer o corte aqui. Quando a gente faz o corte no segmento CD, o que a gente verifica? A gente faria esse corte nessa região. Acima, a gente tem apenas uma força atuando. E abaixo, nós temos uma quantidade grande de forças atuando. Então, fica mais fácil da gente analisar o que está acontecendo para cá para cima. Mas a gente obtém os mesmos resultados se a gente analisar o que está acontecendo para cá para baixo. Mas se a gente analisar o que está acontecendo acima, a gente tem apenas a força FD. E nós calculamos a força FD. Ela vale 16,116 kN. Então, nesse caso, a gente tem aqui para cima a força de 16,116 kN. Logo, para que esse segmento fique em equilíbrio, a gente tem que ter, agindo para cá para baixo, a mesma força de 16,116 kN. Então, é essa força que age no segmento CD. Bom, agora vamos analisar o que está acontecendo aqui no segmento BC. Então, nós vamos fazer um corte aqui nesse segmento, para a gente desenhar um pouquinho, com um pouquinho mais de espaço, para nós termos um pouquinho mais de espaço no desenho, vamos colocar ele aqui do lado. Então, nesse segmento CD, o que acontece? A gente tem que calcular a força que está agindo nele. E a gente pode continuar a análise com essa parte de cima. Então, vamos colocar aqui. A gente tem a força de 16,116 atuando aqui para cima. Então, 16,116 kN. Nós temos
aqui onde nós fizemos o corte, uma determinada força que a gente calcula desde que a gente agora coloque as duas componentes de 3,3 vezes seno de 60 graus. Ou seja, a gente tem que colocar aqui a componente de 3,30 vezes o seno de 60 graus e aqui do outro lado a outra componente de 3,30 vezes o seno de 60 graus. E agora, se a gente somar todas essas três forças aqui, a gente vai ter condição de calcular a força que está agindo nesse trecho BC. Então, vamos indicar essa força aqui, que está agindo no trecho BC, que vai ser uma incógnita para a gente, mas que a gente vai ter como calcular usando novamente as equações de equilíbrio. Então, vamos aplicar as equações de equilíbrio aqui novamente. Na realidade, vai ser apenas uma equação de equilíbrio. A somatória das forças na direção y tem que ser igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? FBC, nós consideramos ela para baixo aqui no desenho. Então, a gente vai colocar menos FBC, que é a nossa incógnita. 16,116 kN está para cima. Vamos considerar ela positiva. 16,116. Essas duas forças estão para baixo. 3,30, 160 graus. Então, vamos considerá-las negativas. Menos duas vezes, para a gente considerar as duas, 3,30 vezes o seno de 60 graus. E tudo isso aqui tem que ser igual a zero. A gente pode, então, fazer agora o cálculo passando esse FBC para o outro lado. Então, a gente vai ficar passando o FBC para o outro lado e invertendo os lados, a gente vai ficar com FBC, que vai ser igual a 16,116 menos 2 vezes 3,30 seno de 60 graus. E quando você faz esse cálculo usando a sua calculadora, você obtém o valor de 10,4 kN aproximadamente. Então, essa é a força que está atuando no segmento BC. Veja que como o resultado foi positivo, significa que essa força está no mesmo sentido que a gente desenhou aqui, ou seja, para baixo. E finalmente, agora vamos ver o que está acontecendo aqui no segmento AB. Então vamos colocar esse desenho um pouco mais para cá para cima. E a gente tem condição agora de verificar o que está acontecendo nesse segmento. Ora, quando a gente faz o segmento aqui, quando a gente considera o segmento AB, que a gente faz o corte aqui, a gente verifica que é mais fácil a gente trabalhar com o lado de baixo agora, porque para cá para cima tem muita coisa. Então vamos fazer a análise aqui para baixo, do ponto de corte. Então para baixo a gente tem essa força de 8 kN agindo. Então vamos colocar aqui a força de 8 kN. Então vamos indicar aqui 8 kN. Para cá para cima vai estar agindo exatamente a força que está no segmento AB, ou seja, a força FAB. E ela vai ser exatamente igual a 8 kN. Se a gente faz a somatória das forças na direção Y, né? Então vamos fazer um procedimento semelhante aqui, só para você verificar que é a mesma coisa que a gente está fazendo. Então a somatória das forças na direção Y vai ficar FAB, que nós consideramos positivo, menos o 8 kN. Logo, isso aqui vai ser igual a zero, e o FAB vai ser igual a 8 kN. Aqui a gente esqueceu de... nós nem indicamos, nós só falamos, né? Mas essa força aqui é a força FCB. Pronto. Então, nós calculamos as forças em cada um dos trechos. Veja que a gente fez para isso procedimento de corte, né? E equações de equilíbrio.
Quando a gente fez os cortes, não importa uma observação, né? Se você trabalha, quando você faz o corte, se você faz o equilíbrio de forças, considerando o que está acima ou o que está abaixo, você, na realidade, o resultado vai ser sempre igual. Só que, às vezes, dá menos cálculo você escolher um lado ou outro. Por exemplo, aqui no trecho, quando fizemos o corte no trecho AB, ficou mais fácil de escolher para cá para baixo, trabalhar porque tinha apenas uma força. Quando a gente fez o corte no trecho CD, ficou mais fácil a gente trabalhar com o que estava para cima, porque era apenas uma força que estava acima. Bom, agora nós temos condição de fazer os cálculos do deslocamento do A em relação ao D. Então, para isso, a gente vai escrever as equações. Vamos aplicar a equação, então, que nós descrevemos aqui no início do processo. Então, a gente pode até fazer esse cálculo. Vamos fazer esse cálculo nessa região aqui. Então, deslocamento do A em relação ao D vai ser igual força FAB, que é igual a 8 kN. Então, agora nós vamos colocar o valor em newtons, ou seja, 8.000 newtons, para que o resultado do deslocamento seja em metro. Vamos colocar todas as unidades nesse padrão. O comprimento do trecho AB é 0,50 metros. Então, vamos colocar aqui 8.000 vezes 0,5. A área do segmento AB, como a área de toda a barra, é 60 milímetros quadrados. Então, a gente vai colocar 60. E para transformar de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente tem que multiplicar por 10 a menos 6. Então, essa aqui é a área. E o módulo de elasticidade é 200 gigapascal, ou seja, 200 vezes 10 elevado a 9. Então, esse é o primeiro termo aqui, o termo associado com o deslocamento do ponto A. Vamos escrever agora o deslocamento do ponto B. Uma observação com relação aos sinais que a gente está usando com relação aos deslocamentos. O deslocamento do ponto A em relação ao ponto B, como essas forças aqui de 8 kN estão agindo no sentido de esticar esse segmento, são forças de tração, quer dizer que esse conjunto de forças vai afastar o ponto A do ponto B. Então, como a gente está calculando aqui o deslocamento do A em relação ao B, a gente vai considerar, então, esse deslocamento positivo ou negativo. Como a gente definiu antes aqui o y positivo para cima, a gente pode considerar, já que a gente vai ter aqui uma tração, né? E esse ponto A vai se afastar do ponto B, então ele vai se afastar do ponto B se movendo para baixo. A gente pode então considerar esse deslocamento negativo, mas é uma convenção de sinal que a gente está usando. Aqui, no caso da força FBC, atuando no segmento BC, a gente também tem essa força que está atuando para cá para baixo, no sentido de puxar o ponto B em relação ao ponto C para baixo. Então, nesse caso, a gente pode também colocar o valor negativo desse termo. Então, a gente vai ter FBC, que é 10,4 kN. Então, 10,4 vai dar 10.400 newtons, vezes o comprimento do trecho BC, que é 1,5 metros. E aqui no denominador, a gente tem as mesmas quantidades. 60 vezes 10 a menos 6, que é a área, e 200 vezes 10 a 9, que é o módulo de elasticidade. No caso do segmento CD, também está ocorrendo uma tração, e o ponto C vai se afastar do ponto B para cá para baixo. Então, a gente também pode considerar, de acordo com a nossa convenção de sinal, negativo. Essa força que age no trecho CD é 16,116 kN.
Então, 16.116 newtons. O comprimento do trecho CD é 0,75 metros. Então, a gente multiplica por 0,75. No denominador, ficam os mesmos termos dos outros cálculos. Então, quando você faz esse cálculo na sua calculadora científica, você obtém aproximadamente o valor de 2,63 vezes 10 a menos 3 metros. Se a gente quiser expressar isso em milímetro, a gente coloca menos 2,63 milímetros. Então, esse é o valor do deslocamento do ponto A em relação ao ponto B. Eu acho que é interessante reforçar nesse momento a questão do sinal que a gente usou. Por que ficou negativo o deslocamento, né? Então, ficou negativo porque nós adotamos aqui o sentido positivo do y para cima. Então, como quando a gente faz o diagrama do corpo livre, a gente nota que ao cortar no segmento CD, o deslocamento do ponto C em relação ao ponto D vai ser para baixo, porque a gente tem aqui uma tração, esse ponto D fica fixo. Como esse segmento está sendo esticado para baixo, a gente tem então um deslocamento do ponto C em relação ao ponto D no sentido negativo da direção Y. Da mesma maneira, se a gente faz o corte no segmento CD e essa força FBC, a gente calculou ela e mostramos que o sentido dela é para baixo também, esse trecho também vai esticar para baixo. Então o ponto B vai se deslocar para baixo em relação ao ponto D. Então fica negativo também. E o ponto A, a força de 8 kN também está puxando ele para baixo. Então o deslocamento dele também vai ser negativo. Então por isso nós usamos esse sinal negativo para indicar esse deslocamento. Agora você pode usar outra convenção. Você pode, por exemplo, colocar o sentido positivo do y para baixo. Então, esse problema é um problema que é muito interessante, porque permite que a gente olhe a estrutura realizando diversos cortes. Começa com o diagrama de corpo livre, que é um diagrama bastante interessante da gente fazer, porque tem vários processos de decomposição de forças. E esses diagramas de corpo livre que nós fizemos foram essenciais para a compreensão do processo de solução. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!